O tema de hoje, o tema de abertura, trata do futuro da distribuição digital e startups, visto que, no dia de ontem, falamos muito sobre criadores, artistas, até chegarmos aos produtores e falamos sobre circulação e difusão. Logo, passemos para as possibilidades comerciais, distribuição, principalmente no ambiente digital. Considerando a ausência do nosso, inesperada, do nosso amigo Henrique Fares, da Deezer, por conta de um motivo de ordem pessoal, que nós ficamos sabendo ontem, nós vamos aqui poder explorar mais as duas pessoas que comporão esse primeiro movimento. Diretamente de São Paulo, da Believe Digital, nosso querido amigo James Lima. E diretamente de São Paulo também, esse menino que é uma fera. Quem dera se eu tivesse a idade dele e as ideias que ele tem, agora já era. Viu a poesia? Quem dera, já era. Diretamente do NetShow, nosso querido Rafael Belmonte. Na ausência temporária do nosso mediador, cabe a mim fazer esse movimento. Pode parecer uma coincidência, mas nós combinamos de virmos todos de bermuda branca. Caramba, uniforme. E eu queria criticar todos os outros que não seguiram o protocolo e não vieram de bermuda branca. James e Rafael, a conversa é sobre distribuição digital e sobre startups. Eu particularmente, tenho uma incrível dificuldade sobre o assunto startups e tenho já uma certa familiaridade sobre distribuição digital. Então, minha proposta para iniciar falemos um pouco sobre Believe e sobre NetShowMe e entremos na seguinte questão. São complementares? Quais são as possibilidades e a extensão do trabalho da Believe e da NetShowMe enquanto distribuidora e enquanto startup? Vamos nessa? O objetivo no começo é falar um pouco sobre a empresa? Para quem não conhece ainda, né? Maravilha. Então, hoje a gente parte para uma solução mais ampla, no qual a gente oferece desde a solução de transmissão ao vivo, como também a monetização, para que criadores de conteúdo consigam fazer, dentre eles os músicos. Ainda há o pilar de apoio financeiro, no qual 10% a 12% do conteúdo é de apoio financeiro recorrente ao longo dos meses. E hoje, esse ano, a gente iniciou com contratos com empresas. Então, o Napster é um dos clientes. A gente tem a Embraer, no qual usa a nossa tecnologia para fazer todos os lançamentos de aeronave deles. Na última transmissão, que foi dia 25 de fevereiro, eles usaram a nossa tecnologia para mais de 48 mil pessoas simultâneas assistirem uma transmissão que foi feita em São José dos Campos para o mundo inteiro. Então, a gente está olhando de uma maneira mais holística o mercado de vídeo e entregando a tecnologia que a gente criou, que a princípio era para um nicho, que era músicos independentes, de uma maneira mais ampla para o mercado, conseguindo atingir diferentes nichos. Quer falar um pouquinho da Believe? Vamos lá. Boa tarde. Eu acho que eu não conheço ninguém aqui, algumas pessoas só, mas o meu nome é James Lima, eu trabalho com distribuição física e digital há 22 anos. Então, antes de falar da Believe, eu queria falar um pouquinho da distribuição, né? Que é essa coisa do selo independente precisar se juntar a uma empresa para poder distribuir o seu artista, né? Então, em 94, nós fundamos a Eldorado, a distribuidora Eldorado, e de lá para cá, desde 94, todas as distribuidoras que apareceram no mercado, tirando a Trattori, foram criadas por mim, né? E depois a primeira distribuidora digital no Brasil, com autoatendimento, até chegar a Believe, que hoje, no market share, é a maior distribuidora digital do mundo. Para vocês terem uma ideia do crescimento da Believe nos últimos 3 anos que eu estou aqui com
com ela no Brasil, a gente tinha 16 filiais. Hoje a gente tem quase 80 filiais no mundo, quer dizer, foi um crescimento de quase 4 vezes a abrangência do trabalho da Believe. E a Believe ela tem um diferencial que é muito importante para a música brasileira, porque ela é uma empresa francesa. Porque o francês ele encara a cultura de uma maneira diferente do americano, do inglês, que a gente não é o commodities, a gente é cultura, a gente tem um conteúdo, eles dão muito valor para o conteúdo, né? Então, o investimento da Believe no Brasil é para apoiar a diversidade da música brasileira e levar essa música para 200 lojas e 250 países, né? E o trabalho que a gente faz é diferenciado também, porque a gente tem uma equipe de gerentes, né, que a gente não trabalha com artista autoprodutor, que nem a CD Baby, One RPM, Zimbal, a gente só trabalha com gravadoras, catálogos de gravadora. Então, como os catálogos são grandes, a gente tem que ajudar a fazer compilações desse catálogo, ajudar no lançamento. Então, você tem uma equipe de gerentes, uma gerente de conta, um gerente de vídeo, um gerente de conteúdo para usar essa plataforma. E, dentro da plataforma, você tem uma série de ferramentas para poder divulgar o seu trabalho, né? Então, hoje, a Believe, a gente está com 178 gravadoras brasileiras dentro da Believe Brasil. Bem, pessoal, boa tarde. Dando prosseguimento, eu tenho uma pergunta aqui para começar o nosso bate-papo, né? Para a gente debater aqui entre nós, dali a pouco a gente passa para as perguntas dos presentes. Eu acredito que a gente chegou num momento com relação assim, a essa passagem do mundo analógico para o mundo digital. Pessoas, por exemplo, como o Rafael, acredito que já tenha começado nativamente no mundo digital, né? Eu sei que você já teve por uma outra área, que era de administração de empresas, mas acredito que o seu projeto em si ele já começou, ele não existiria se não fosse o mundo digital. Algumas das pessoas que têm participado aqui ontem e hoje são pessoas que vêm já aí de 20, 30 anos de atividade, com suporte analógico, etc. A minha pergunta é o seguinte, para a gente começar a conversa. Passado esse primeiro momento, o que assim, no dia a dia do trabalho de vocês, teve alguma coisa que surpreendeu vocês no seguinte aspecto? Uma coisa que você trabalhou e não conseguiu realizar, pelo menos não ainda, e perspectivas de vir a realizar isso no futuro, em relação assim, a funcionamento da plataforma, interação com o público, e o contrário, alguma coisa assim que te surpreendeu positivamente. Esbarrei numa coisa aqui que eu não imaginei que fosse dar tanto retorno em relação à quantidade de subatividades que a gente desenvolve no dia a dia, né? Essa seria a minha primeira pergunta para a gente começar a conversa. Na verdade, é uma boa pergunta, porque ela traz bastante o que está acontecendo hoje com a ferramenta, com a plataforma. A gente começou, como eu falei, muito focado no meio musical e com um nicho em músicos independentes, ou seja, nosso princípio, nossa tese naquele momento, há 3 anos atrás, era fazerem os músicos ganharem dinheiro do sofá de casa. Transportando, eu não diria analógico para digital, mas fazendo uma analogia da questão de offline to online, é a questão de olhar numa praça um músico tocando, transmitindo sua arte e as pessoas passarem e darem dinheiro no chapéu. Ou seja, eu olhei isso no mundo offline e falei, vou levar isso para o mundo online. Então, o princípio, a tese criada foi justamente essa. E aí começaram a aparecer os aprendizados, no qual a gente colocou a ferramenta self-service para que os músicos pudessem transmitir ao vivo, e a gente sentindo o resultado de o que acontecia, o que dava certo, o que dava errado, quais eram os gêneros musicais que mais tinham retorno para os artistas, qual a faixa etária de público que mais apoiava. A gente foi aprendendo nesse meio tempo e percebeu que o primeiro grande aprendizado que quebrou algum dos nossos ideais lá de trás, que os músicos não estavam, eles até buscavam fazer as transmissões de maneira recorrente, só que o público já não apoiava de maneira recorrente. Então, as primeiras transmissões dos músicos eram muito boas, as transmissões sequenciais que os músicos faziam não era tanta.
Então, o que a gente estava vendo é um crescimento do apoio a taxas decrescentes. Chegava uma hora e aí as transmissões maturavam de apoio financeiro. Eu chegava num mês a ter, na média, 3 transmissões por um mesmo artista. Ou seja, tinha artista que fazia uma vez, só que tinha artista que fazia 20 vezes numa mesma semana. E o que a gente estava percebendo é que a base maturava. A base não queria mais apoiar o artista porque, apoiei você ontem, não vou apoiar você hoje novamente. Isso fez com que a gente abrisse também a cabeça em nível desse aprendizado e se relacionar com os artistas de uma maneira mais clara. Talvez não valha a pena você fazer todo dia, ou a cada 2 dias. Vale a pena você dar uma espaçada, porque, historicamente, o seu retorno tem sido mais mensal, e não tanto diário. Você acha que cai um pouco naquela coisa, assim, acaba caindo um pouco no padrão de publicações que você tem, assim, um dia da semana para realizar, semanal, o cara encontrar o ponto dele, sei lá, semanal, mensal, a cada 15 dias, etc.? Se os artistas já enfrentam isso em número de postagens, imagina com a questão de apoio financeiro dos fãs. Então, é exatamente isso, só que num nível maior, porque era realmente uma estratégia que tinha que ser criada por parte dos artistas que faziam de maneira mais recorrente para não deixar a base maturar. Ou propostas, causas envolvidas nas transmissões que fizessem aquilo movimentar e ter uma vida. Entende? Então, sim, foi um aprendizado lá de trás que, de certa forma, foi contra o que a gente se pretendeu a ser feito. Nosso viés naquele momento era: vamos criar uma plataforma para os músicos ganharem dinheiro assim como eles ganham fazendo shows em casas de shows, em praças, em qualquer lugar. Que, assim, na verdade, também tem um pouco isso, né? Se, por exemplo, o artista se apresenta numa casa noturna, passa um pouco por esse processo. Quando o artista surge, pode ter aquele... Cada um tem um perfil, mas às vezes tem aquele que tem um estouro inicial e aí vai caindo. Um dos fatos do músico ter que viajar muito é esse. Exatamente. O pessoal começa a enjoar da cara dele, ele vai para uma outra cidade, vai pelo mundo. E foi muito curioso, porque quando a gente emplacou esse conceito a gente chamou de live funding, né, que é o financiamento ao vivo. A gente tem até marca registrada disso. Até hoje, o live funding no Netshoes ainda existe, só que a gente soube colocá-lo na prateleira de uma maneira certa, com estratégia. Ou seja, os músicos que entram na ferramenta para fazer live funding, eles nem podem fazer toda semana. Hoje é uma regra do site, assim, não permite que você faça um live funding toda semana, justamente para você não maturar essa base. E foi justamente nesse momento de entender qual que eram os resultados. No início, quando tudo era novo, quando a gente chegava a ter 900 transmissões por mês e os resultados das transmissões eram altas, muitos artistas viravam e falavam assim: pô, não vou fazer mais show em casa noturna, porque, pô, tô aqui, fiz um show de casa, ganhei R$2.500, não preciso gastar com transporte, não preciso ter toda as negociações com o contratante. Pô, cheguei no meu modelo dos sonhos aqui. Mas me diz uma coisa, esse artista, ele faz muito tempo isso, ele continua com essa visão? Porque eu te diria assim, intuitivamente, que o interessante é o cara ter os dois ou os vários mundos. Sim. Né? Não, sim, a gente sempre se posicionava de uma maneira: construa a sua própria estratégia para você não acabar fazendo só uma coisa ou só outra. Terça, quarta-feira que você não faz show em casas de shows, com contratantes, busque fazer uma live stream do sofá da sua casa, busque se juntar com alguns outros parceiros para vocês fazerem uma roda, uma jam ao vivo. Então, isso acontecia. E realmente, o ticket médio no início da ferramenta chegava em R$800, que é um número alto. Mas é interessante também o cara fazer o show na casa noturna e você poder transmitir para quem não pode estar em outro lugar, em qualquer lugar do mundo. Só que, então, só que daí entra outro aprendizado. Os fãs não apoiavam transmissões que não eram focadas para eles. Quando o fã da internet sentia que ele não era o espectador foco, ele não apoiava. Cara, era nítido, assim. Transmissões focadas só online, tinha X. Transmissões que eram de locais físicos, que vamos botar um live streaming aí.
10%. E, antes de passar para o James falar, também tem a questão do achado Acho que ela surpreendente. queria falar alguma coisa. Vai lá, Lili. Desculpa, é que você até respondeu mais ou menos, mas eu ia te perguntar justamente sobre um novo público. Se esses artistas que fizeram essas primeiras, e aí vocês verificaram que tinham uma colaboração e depois diminuía, se era o público... porque você falou, eles tinham o público deles, era o público deles que assistia, ou a plataforma proporciona chegar a um novo público? Existe uma rede de fãs que vocês têm, e, no caso, eu faço uma transmissão e eu vou chegar a um novo público? Sim, conforme a gente foi ampliando o número de transmissões, e principalmente as transmissões que estavam acontecendo simultaneamente, a gente começou a ter a base que era da plataforma, ou seja, deixa eu entrar no NetHome e saber o que está rolando. Começou a 20% a 23% da audiência média de uma transmissão era a audiência do site. Ou seja, a maior parte da transmissão era, sim, originada pela própria divulgação dos artistas. Só que a gente tinha a comunidade, eram pessoas que plugavam ao longo do dia para saber o que estava acontecendo. Não tem nenhuma divisão por gênero, a transmissão estava rolando, tem um pessoal que já é acostumado a entrar e assim. A gente tinha até dividido por categorias, com as tags. Então, quando você clicava numa transmissão, você já sabia, você podia escolher qual é o gênero que você gostaria de assistir. E vocês têm algum cálculo de porcentagem dessas pessoas que são novas, por exemplo, desse público que é de vocês e não conhecia o artista, que participava financeiramente? Vocês têm alguma... Na ordem de uns 12%, 11%. Obrigada. Então, vamos lá. Eu ia perguntar outra coisa, mas me fugiu um pouquinho. Daqui a pouco eu lembro. Sem problema. Vocês são o mais importante aqui. Só uma pergunta. Qual o ticket médio? Ele varia de acordo com o artista? Como é que é isso? Qual é o ticket médio? Deixa eu lembrar aqui. Em transmissões é incrível, mas de sertanejo era onde tinha os tickets médios mais altos. Então, gerava em torno de uns R$25 por espectador. Quem define? O próprio artista. É que, na verdade, as transmissões elas não eram cobradas o acesso. No início, startup é isso, você colocar um modelo e você ir validando seu modelo de negócio. Você ir aprendendo com os usuários e você adequando a ferramenta para melhor atendê-los. A gente iniciou o NetHome com essa proposta, vamos cobrar acesso. Então, era um payment wall lá que as pessoas clicavam já, R$5 para você assistir isso daqui. 8% da base do Facebook do artista entrava para apoiar. A gente falou, não, vamos ampliar essa base. Então, a gente não restringiu com pagamento mais e vamos colocar aberto com uma causa muito transparente para o fã apoiar financeiramente. A gente saiu de 8% para quase 26% da base começou a assistir e a apoiar. E assim a gente foi percebendo o que dava certo, mantendo o que dava certo, isso em teste de semana. Descobriu o que deu certo, mantém, o que deu errado, tira. Nossa equipe de tecnologia era super preparada para ficar mudando a ferramenta toda semana. Então, com relação à questão de ticket, variava uns R$25 por espectador. Isso lembrando aqui de transmissões mais focadas no gênero sertanejo. Assim. Só que a gente tinha os outliers, que eram as pessoas que saíam da curva em nível de apoio, que eram os fãs aficionados que elevavam o ticket muito. A gente já chegou a ter um apoio financeiro de uma fã para uma transmissão de quase R$2.500. Uma fã. Ela deu R$2.500 para um artista. Então, ela levou o ticket médio total da transmissão. Entende? Acho que eu não entendi direito como é que é o modelo. Não sei se eu perdi. Imagina. Eu não entendi direito como é que é o modelo. O fã... Um fã pagou isso para um artista, é isso? Sim. Mas Chama Roberto Maia, esse artista. é o que? É doação, é isso? Eu ia procurar ele no Facebook. Aí e a pessoa escolhe o valor. Quando você é um artista, você entrou na ferramenta gratuitamente, agendou sua transmissão para daqui 15 minutos. Daqui 15 minutos você vai abrir, vai divulgar o link da transmissão, as pessoas vão entrar, vão te assistir. E você coloca... Vou entrar e assistir grátis. Grátis. Só que você pode colocar as causas que movimentam as pessoas e a gente apoiar. Então, você fala assim, pessoal, é o seguinte, estou fazendo essa transmissão ao vivo aqui, não só para promover meu CD, mas é o seguinte, eu preciso arrecadar R$1.000 para terminar as gravações do meu último álbum. Então, se vocês me apoiarem, se vocês estiverem vinculados com essa minha proposta,
vocês podem apoiar por meio da ferramenta aqui, que eu vou entregar essas recompensas para vocês à medida do ranking que vocês tiverem como top apoiadores. E qual é o percentual que vocês cobram? O site ficava com 15% de tudo que era faturado. É mais ou menos o modelo do crowdfunding, por isso você falou live funding, agora eu entendi. A sacada lá de trás foi pegar o crowdfunding e jogar numa transmissão ao vivo. Que o princípio de tudo isso era: as pessoas estão ao vivo, as pessoas estão plugadas. Não tem a questão da tela fria de um crowdfunding. Não, a pessoa está pedindo. A pessoa está lá trocando a arte dela pelo apoio financeiro do fã. Então, isso movimentava muito. Você está vendendo peixe dele ao vivo, né? Não é uma gravação. Exatamente. O cara está pedindo na hora. Desculpa, só fazer uma rápida pergunta. E o interessante é que os fãs podem interagir, quer dizer, Sim. existe uma interação. Exato. Não é simplesmente, oi galera, O estou vídeo, aqui, ó, legal que vocês entraram e tal, as pessoas podem interagir. Ao lado tinha um chat. Via chat elas podem sugerir, toca Raul, aquelas coisas. Exatamente. E aos poucos Rola muito, toca Raul? Aos poucos a gente foi melhorando essa questão de engajamento, que a gente percebeu que o fã engajado, não só pela arte que o artista fazia nas mídias sociais dele, mas o fã engajado naquela transmissão específica, ele rendia muito mais em apoio financeiro. Então a gente começou a colocar o chat, começou a colocar emotions com a foto dos artistas, para os fãs, que outra ferramenta que eles encontravam os emotions dos artistas que eles gostavam. A gente começou a colocar o brasileiro gosta muito de status, né? A questão do camarote. Então a gente colocou a foto das pessoas que apoiavam financeiramente embaixo da tela da transmissão, com o nome da pessoa. Esse foi um teste que a gente botou numa semana. Falou, vamos testar? Vamos colocar o rosto, a foto de perfil dos apoiadores? A gente colocou, cara. E eles se logam pelo Facebook. Eles podem se logar pelo Facebook ou Twitter. A gente já captura as informações deles. Foi absurdo. Uma dupla pergunta aqui. Opa. Maurício. Primeiro, tem o modelo cronológico, assim, tem dia e horário melhor para você entrar? Eu quero saber se o lado prático disso. Você se loga e fala, daqui a 1 hora, daqui a 24 horas, você tem uma carência, né? E a segunda coisa, eu estou um pouco confuso, porque você fala algumas coisas no passado. A gente tinha não sei o que, tinha não sei o que. Eu queria entender qual é o modelo agora. Então, é isso. Só repetindo a primeira pergunta. A primeira pergunta é as vantagens cronológicas, assim, dia e hora melhor, e qual é a carência que você tem? Quando você decide fazer, quanto tempo você tem para se preparar? Historicamente, as transmissões que mais traziam audiência, elas eram de terça ou quinta-feira, 7h30 a 11h30 da noite. Eram os dias que, quando os artistas interagiam com a equipe de suporte da ferramenta e falavam, vocês têm alguma sugestão de horário? A gente falava terça ou quinta, das 7h30 às 11h30, que era onde o site bombava. Era. Porque eu comecei, na verdade, o discurso aqui falando que a gente começou a pegar uma abrangência maior de público. Hoje, meus clientes são muito mais marcas querendo se aproximar do público de criadores do que os criadores querendo se aproximar do público de fãs, entende? A gente ainda não abandonou o modelo. A gente simplesmente está tratando com um público diferente. Hoje é Napster que a gente precisava manter a empresa porque o modelo nosso era totalmente baseado em volume. Eu precisaria ter 700 transmissões ao mesmo tempo com um ticket médio de R$25 em cada uma das transmissões por fã. Isso não começou a acontecer. Como qualquer empresa, a gente teve que encontrar um nicho que conseguisse dar uma sustentação financeira ao mesmo tempo que mudasse a vida das pessoas. Entende? A gente sempre teve esse pilar muito forte. E eu falo um pouco no passado, por quê? Porque a ferramenta era 100% focada em tudo isso que a gente está falando. A gente começou a ter essa abrangência de público a partir de novembro do ano passado, quando a gente começou a pensar mais em como que a gente conseguiria unir marcas e fãs com os criadores de conteúdo. Essa mudança fez diminuir as transmissões de shows? Desculpa. A participação de músicos diminuiu ou não? De novembro para cá? Diminuiu. Uma
Uma Embraer hoje representa 25% do conteúdo listado, porque todos os lançamentos que eles fazem é via NetShowMe, os conteúdos de inauguração de alguma aeronave com um comprador é feita via o site, o próprio Napster, que ainda tem uma pegada na música, mas ele leva artistas para dentro de um estúdio a cada 15 dias, 20 dias, e o foco dele é em download do aplicativo dele. Então, eles levaram só para contrariar no estúdio, levaram Ludmilla. O foco deles é botar inbound marketing total. Eles levam conteúdo que as pessoas vão querer ver, e por a questão do engajamento, que é 10 vezes maior num conteúdo ao vivo do que num conteúdo gravado, eles forçam, entre aspas, as pessoas ao que eles querem. Assim, o Napster faz isso, assim como o Itaú faz, assim como o Bradesco, que está fazendo um mega festival de música e quer usar a nossa ferramenta para a questão de engajamento. Ou seja, a gente se tornou referência em live streaming com engajamento. E marcas estão tendendo a usar mais a nossa ferramenta do que propriamente os artistas. Mas ainda existe modelo artístico. 100%. Você entra na ferramenta hoje, você consegue criar uma transmissão para daqui 5 minutos. Ou abrir ao vivo agora. Você continua usando. Uma coisa que eu notei com relação ao NetShowMe é que, assim, diferente de outros serviços que a gente discute aqui, ele é um que você tem que dar uma estudada boa, assim, você tem que entrar no site, ler cada... Né, porque, talvez até eu acho que o ineditismo, antes de conhecer a empresa de vocês, eu não sei, eu lembro que até no ano passado eu te perguntei... O que você acha que vocês vão estar fazendo daqui a algum tempo? Para que lado que você acha que vai? E eu imagino que vocês devam ter umas reuniões assim, entre um departamento de pauta criativa e crunching numbers, né? Aquele para ver assim, o que os dados fornecem e o que a gente pensa de ideia, para onde é que a gente vai. Assim. Não sei se vocês trabalham com ideia louca, mas assim... Todo empreendedor tem ideia louca, né? Assim, se a gente tentasse isso aqui... né? Foi exatamente isso. Essa abrangência um pouco maior de público que a gente tomou foi em conversas com diretores de marketing que viam transmissão da Vanessa Camargo, por exemplo, que fez um show beneficente. Ela, no sofá da casa dela, ela falou assim, eu vou arrecadar dinheiro para o combate a uma doença. Foi até matéria do Fantástico. Alguns diretores de marketing viram essa apresentação. Ela atingiu mais de 50 mil pessoas ao longo da transmissão. E, na semana seguinte, diretor de marketing mandando e-mail para o contato @NetShowMe, ligando no meu celular, quem tinha, falando, escuta, quanto custa eu fazer essa mesma apresentação que eu vi a Vanessa fazendo aí? Eu não tinha o plano para marcas. Aquilo estava totalmente fora da nossa cabeça. Só que faz parte do empreendedor, de novo, validar o modelo de negócio, entender como que os usuários estão entendendo a sua ferramenta. A gente começou a falar, não, a gente merece ter um plano para marcas. Por quê? Porque ela vai buscar conteúdo. A ferramenta foca no engajamento do conteúdo, então faz todo sentido. E aí, James, você quer acrescentar alguma coisa sobre essa questão dos achados e perdidos, vamos dizer assim, né, as surpresas positivas e negativas durante a trajetória? Porque você é um cara que já vem... Você já pegou essa ponte aí do analógico para o digital, né? Não, eu peguei o LP ainda, né? Quer dizer, eu peguei o LP para o digital, que a mídia, o CD já era digital, e a transição do CD para o digital. E voltou a comprar vinil recentemente ou não? Olha, tá só no... eu estou doando vinil e CD. Assim, eu tenho, como eu montei praticamente todas as distribuidoras do Brasil e praticamente 400 selos eu tomei conta durante esses 22 anos, então eu tenho, acho que, uns 30 mil CDs, uns 2 mil LPs. Que requer um certo espaço de armazenamento, que tem seu custo. Mas eu sempre guardei, porque até por uma questão de banco de dados e de registro de trabalho, uma certa coisa, mas agora não tem mais necessidade de guardar. Realmente eu vou ter que me desfazer disso, até porque o tamanho do espaço que ocupa é muito grande, né? Mas em relação a... Você falou... A tua pergunta foi, né, das surpresas e dos problemas. Acontece assim. Isso. Tem coisas que você fala, não, esse aqui é o meu caminho. Mas no meio do caminho você vê que talvez não seja, e às vezes tem umas coisas que te surpreendem positivamente, né? A surpresa é que, nos últimos 6 anos, o crescimento, né, e a facilidade e a inclusão do mercado brasileiro no mercado digital, sem atravessadores, quer dizer,
A gente quebrou um paradigma. Há 10 anos atrás, para você colocar a tua música no digital, você tinha que assinar com o selo tinha que assinar com um atravessador, que tinha que assinar com um agregador, e esse ia entregar para o iTunes nos Estados Unidos e para o resto do mundo. E aí aquilo vendia por 99 centavos, passava por um, quando chegava aqui, aí, às vezes, a taxa bancária que você ia pagar para fazer o câmbio era maior do que o dinheiro que você tinha para receber. Então, nesses últimos 5 anos, a gente conseguiu, modéstia à parte, quando eu trouxe a One RPM para o Brasil em 2007, a gente quebrou esse paradigma, porque qualquer artista e qualquer selo poderia colocar o seu conteúdo sem atravessador para vender para todas essas lojas do mundo, né? Quer dizer, então você realmente ia conseguir, mesmo que o teu produto não fosse tão comercial, mas se vendesse, você ia receber uma grande parte desse tal. Então, o crescimento disso dos últimos 5 anos e com a vinda dos players para o Brasil, né? Então, o crescimento do mercado o digital no Brasil na área de música, esses catálogos que estavam todos enterrados em algum lugar, né? Que a gente conseguiu resgatar, foi uma surpresa muito grande a rapidez que a gente conseguiu fazer isso em pouco tempo, porque a gente estava muito atrasado. Né? Para você ter uma ideia, e agora o lado negativo que todo mundo quer ir para o mercado digital hoje, né? Quer dizer, tem muita gente que não está no mercado digital. Tem gente que assina contrato comigo, ele manda o contrato assim, depois ele me liga, e aí, já está no iTunes? Eu falei, mas você cadastrou o disco? Não, mas tem que cadastrar. Então, ainda falta muita informação. Né? O mercado ainda eu até estava falando na van vindo para cá, a gente produz muita música, mas parece que quando o disco está pronto, né, o produtor ou o artista parece que está com uma batata quente na mão. Ele quer jogar aquilo para alguém cuidar daquilo. E ele acha que, entrando numa distribuidora, ele resolveu o problema dele, que aquilo vai vender por osmose. Ele vai ficar sentado no sofá lá do Netshow fazendo show e pedindo dinheiro e achando que o disco dele está bombando em algum lugar do mundo sem fazer nada. E não funciona desse jeito. Então, esse é o lado negativo. A gente ainda não sabe trabalhar o digital. Isso vem desde a distribuição física, quer dizer, a pessoa prensava o disco, não tinha um planejamento, uma ansiedade muito grande do artista, quer dizer, o artista pegava o CD na mão, ele não tinha release, ele não tinha planejamento, ele não tinha plano de marketing, e isso, infelizmente, migrou para o digital. Então, hoje o cara tem um catálogo e ele não sabe mexer no catálogo dele, ele não compila o catálogo dele, ele não renova o catálogo dele, ele não trabalha o catálogo dele. Né? Ou tem um catálogo super novo, é um selo super novo, o cara gastou tudo na produção, na hora de ter um plano de comunicação, ele não tem esse plano e joga a culpa joga para a distribuidora. Fala assim, pelo amor de Deus, eu quero um destaque aqui, eu quero um destaque ali. Só assim, para manter o nosso foco informativo e assim, trazendo um pouco a memória aí, vamos pegar assim, a indústria fonográfica tradicional da década de 90, né, por exemplo, se estimava que, por exemplo, se você gastava $100 mil para gravar, para produzir um álbum, você tinha que ter pelo menos 150, 200 mil para promover. Né? E essa coisa que você falou da informação, também tentando falar assim, educativamente é uma palavra um pouco pretensiosa, mas mais informativamente em matéria de detalhe, né? Aquela ideia do artista que vou assinar um contrato com uma gravadora grande e as coisas vão acontecer magicamente, que nunca foi verdadeira, de certa, porque os artistas de sucesso são sempre aqueles que sempre tiveram um drive próprio, né, assim, de energia na performance, de uma equipe de trabalho, com um empresário, com um divulgador, com tudo. Era uma máquina praticamente autossuficiente, que, quando juntava com a força de uma empresa de mídia grande, acabava chegando. E os que vocês veem que tem aquelas carreiras assim, de 20, 30, 40, 50 anos, sempre foram isso. Né? E, de certa forma, assim, algumas dessas crenças que não levam muito longe ainda continuam. Né? Uma das nossas intenções, inclusive, nesses eventos que a gente participa aqui, é tentar promover esse esclarecimento de que, no caso de vocês, por exemplo, eu ia até complementando assim, a pergunta, a porcentagem que vocês têm assim, de contato direto com o artista e com o artista por meio de selo, etc. Você teria um dado assim para passar para a gente? A Believe, ela assim, a Believe ela nunca vai trabalhar com major, então a gente é uma distribuidora de selos independentes. Então isso está no DNA dela, né? E ela tem uma outra divisão chamada Zimbalan,
né, que foi, inclusive, a mais velha distribuidora independente com autoatendimento que atende o autoprodutor, né? E agora, em abril do ano passado, a gente comprou a TuneCore americana, que também é uma plataforma de autoatendimento, onde, inclusive, a receita é 100% da venda vai para o artista. Ele paga uma taxa anual, né, e todo ano ele renova essa conta, e tudo que for vendido, 100% vem para ele, né? Na Believe, não. A Believe, a gente trabalha a gente acredita ainda no formato de gravadora, de selo, não no formato antigo, mas um formato assim de você ter profissionais pensando, planejando junto a carreira do artista e fazendo um catálogo que tenha, é até chato falar, um pouco mais de qualidade, né? Não é que eu estou falando que quem faz sozinho não tem qualidade. Não, quando você trabalha, o artista, quando ele faz a música e tem alguém pensando no marketing, pensando uma série de estratégias de distribuição, mercado, e quem é ele, onde ele quer chegar, enfim, uma certa estrutura. Então, esse é o foco da Believe hoje, né? Quer dizer, hoje ela tem 2 divisões de autoatendimento. Hoje a gente tem, na TuneCore, 650 mil artistas no mundo que usam a plataforma. Na Zimbalan, o último dado que eu tinha eram 250 mil. Talvez o nosso amigo Marcos Afonso deve saber até mais da Zimbalan, porque morou lá na Inglaterra, onde foi desenvolvida a plataforma. Então, assim, ela atende os 2 mercados, mas um é autoatendimento mesmo. A pessoa vai lá, faz, paga e coloca o seu produto. O outro não. Ele tem, além da equipe da gravadora, tem a equipe da Believe, que são 5 gerentes, um em cada área, que pensa, olha o teu catálogo, direciona o teu catálogo para novos mercados, né? Então, o trabalho é feito de uma outra forma. Bem, obrigado, James. Hoje a gente vai tentar seguir aqui o nosso cronograma com mais precisão, porque tem muita gente que está indo embora no final da tarde. A gente quer que todo mundo tenha a chance de expressar suas ideias, fazer suas perguntas. E lembrando que a ideia é ter um diálogo contínuo. Então, assim, uma pergunta que, de repente, não deu para fazer em um talk show ou em um workshop, a gente vai continuando à medida que as coisas vão passando, tá bom? Queria agradecer muito ao James Lima, da Believe Digital, e ao Rafael Belmonte, da NetShowMe. Gostaria de solicitar uma salva de palmas, pessoal. Muito obrigado. E a todos que estão aqui nesse domingão. E vamos lá no próximo workshop, que é o Guilherme Sampaio, da Zamus.